Livros Universo em Desencanto, 8º fascículo da réplica, página 76. Deus de seu mundo abriu as portas para a salvação da humanidade que se julgava perdida. E assim, tudo chegando o seu dia de chegarem aos seus lugares. E agora, ajustando a vida da matéria por meio dos esclarecimentos do mundo racional. E a cultura racional desenvolvendo todos racionalmente, e todos chegando ao ponto positivo e consciente da vida, e o rumo sereno racional, em prol da jornada da volta de todos para o mundo do seu verdadeiro natural, para o mundo de sua verdadeira origem, para o mundo racional. Então, tudo isso crescendo e se desenvolvendo muito naturalmente, e o bem permanecendo sempre, e a vida da farsante matéria destituída do seu valor aparente e desprezada, porque aí não é lugar do animal racional. O lugar do animal racional é no mundo de sua origem, o mundo racional. Estavam aí por consequências deliberadas, por gosto e vontade, aqui vieram parar, nessas condições monstruosas. Hoje, ninguém quer mais ficar aí, primeiro, por não pertencer a esse mundo horroroso, e segundo, por sofrerem tanto e penarem tanto. Hoje todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, ninguém mais quer saber do mal. Todos só querem saber do bem, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, porque já penaram muito toda a humanidade. Mas aos poucos vão desenvolvendo racionalmente, e o sofrimento vai diminuindo naturalmente, e todos chegando no seu lugar. A vida da matéria já deu para apavorar todos, o pavor de viver neste mundo, contudo contra a pessoa. Então, o desânimo já chegou a muito, por viverem lutando para encontrar o bem e nunca encontrando, e o mal sempre se multiplicando. Então, chegaram à conclusão de que a luta da vida da matéria é a luta para a derrota de si mesmo, e quem luta para derrotar a si mesmo é porque não sabia como deixar de viver assim. E hoje, sabendo de onde são e para onde vão, ninguém mais quer perder tempo com coisas que só multiplicam o sofrimento, como há muito vem multiplicando e como continua a multiplicação do mal. Então, ninguém mesmo está disposto a continuar a sofrer e penar, a lutar pelo nada para acabar em nada, guerreiros do nada guerreando pelo nada, guerreiros vencidos pelo nada, para acabar em nada. Lutando pelo nada, lutam para se destruir uma vida que instituiu-se do nada ser, como um tudo aparente. E por ser inconsciente não sabia nada dizer de assim ser. E julgando ser um tudo do nada, um tudo que surgiu do nada. É um tudo que nada é. Mas julgavam ser tudo. A inconsciência tapando a realidade, e daí todos pensando ser aparentemente aquilo que não são. Uns tantos vendo e conhecendo, assim mesmo têm até vergonha de pensar como já foi, de pensar como viviam, de pensar como faziam o julgamento da vida. Então, hoje diz, como eu sonhava em pensar que a mentira fosse verdade, por viver traído pelas aparências, por viver iludido pelas aparências. E assim, hoje, conheço a vida verdadeira, conheço o meu mundo de origem. Sei por que fiquei assim, sei de onde vim e para onde vou, conheço a cultura verdadeira do meu ser, de racional, e a cultura traiçoeira, a artificial. E assim, a humanidade dominada pelo artifício só teria mesmo que viver debaixo de muito sacrifício, porque o artifício é uma ilusão, está fora do natural, umas suposições dos primitivos aventureiros que julgavam que o artifício fosse endireitar o mundo. E assim, tornou-se a humanidade sem consolo há muito, por não encontrar o apoio em uma coisa que necessita, que é o bem e a paz de todos. Ficou então a humanidade todos perdidos, sem saber o que fazer para endireitar a situação, e assim todos cada vez mais oprimidos pelo sofrimento, a ponto de não resistir, fazendo por onde resistir, aparentando que está resistindo para ser agradável. E agora conhecedores da vida verdadeira, de racionais puros, limpos, no seu mundo de origem. E todos, muitos se pudessem, já não estavam mais aqui, mas têm que ficar aí, cumprir as ordens naturais da natureza que os fez. E assim, a vida, o ponto que chegou de desolação universal, o mundo inteiro desolado. Sim,
porque todos viviam no anonimato. Ninguém de verdade sabia coisa alguma, porque o alfabeto artificial foi um alfabeto feito pelos que aqui nasceram e encontraram tudo feito. Então, este alfabeto não tinha condições de esclarecer coisa alguma de verdade, porque foi um alfabeto feito pelos primitivos de outras eras para dar expansão aos seus gostos e às suas vontades. Então, foi um alfabeto feito para resolver conveniências dos que tinham vontade de dar expansão às suas vontades e aos seus gostos. Alfabeto este, articulado das entranhas dos primitivos seres das eras primitivas, e por isso um alfabeto que não revela coisa alguma de verdade. E por isso não tem lógica, não tem base, não tem princípio, não tem fim, não tem pé nem cabeça, encerrando tudo em mistérios, em infinito e transfinito. É um alfabeto criado e inventado para resolver e solucionar os caprichos dos habitantes de eras muito longínquas, que veio sendo apurado das gerações para gerações, que com as multiplicações das apurações se popularizou, tomando a forma criada, a forma material, e evoluindo e progredindo a matéria de uma forma tal, e desde muito todos sendo vítimas do museu que criaram, que somente as multiplicações das ruínas, como todos vêm sendo vítimas pelo progresso destruidor, a poluição, a degeneração e tudo o que compõe a destruição dos eventos inconscientes, que não podiam ser de outra forma, por ser um alfabeto extraído de uma cabeça inconsciente e de cabeças inconscientes, para dar a expansão às vontades e os gostos levianos. Então, progrediu de tal forma o mal, a humanidade vem temendo há muito que o mundo acabe em fogo. Um progresso que chegou a este ponto de monstruosidade, de perderem a razão por admitir o alto ponto de destruição da humanidade, o ponto alto da inconsciência, acabar o mundo em segundos. Para ver a cultura artificial, o alfabeto artificial, o alfabeto do desenvolvimento do mal, do progresso do mal. Tinha mesmo que, com o tempo, a sua evolução de chegar ao ponto máximo de sua destruição. O próprio humano criar coisas monstruosas para ser destruído por elas. E assim, toda a humanidade é preocupada com esses inventos monstruosos e que tanto mal já tem causado à humanidade. Todos com medo de uma explosão, de uma falha. Já vamos todos morrer sem ter culpa de nada. E assim, todos assustados com as alarmantes notícias. Está aí em que deu o alfabeto artificial, somente para destruir a humanidade. Que bela e bonita sabedoria! Reger somente para a destruição de si mesmo e dos demais. O resultado do alfabeto artificial, e ficando todos tontos sem encontrar uma saída, sem encontrar uma porta de salvação. Ficando todos aflitos para encontrar uma porta para se salvar, para fugir dessa hecatombe tremenda que ameaça a humanidade. E o povo aflito, preocupado, na expectativa, na agonia e perguntando a si mesmo: como poderei me livrar? Como poderei me salvar? Como poderei escapar? Ninguém sabendo onde está essa porta que eu posso entrar e me ver livre desse furacão que ameaça o mundo. Sim, o medo é de um modo geral. Não só o medo, como o pavor. Ser surpreendido de repente pela morte sem esperar. E que morte incendiária! Tudo isto abala a humanidade, tudo isto apavora, porque já viram as barbas dos vizinhos arder. E o povo alarmado à procura de encontrar uma porta para se salvar, e agora, sem o povo esperar, abriu-se a porta para salvar o povo, a porta do mundo racional, a porta da verdadeira origem da humanidade. Então, agora há uma convicção real, há uma convicção positiva, há uma convicção consciente, com base e com lógica, da salvação de todos. Porque do jeito que estava e que está, ainda é uma loucura. O alfabeto artificial levou o povo à loucura, a suprema loucura de pensar em destruir o mundo. Então, todos querem sair desse hospício, desse mundo louco, desse mundo de loucos, que os loucos não tendo mais o que fazer, botando fogo no mundo. Já chega de tanta loucura. O povo alarmado procurando novos rumos, novos caminhos, procurando se salvar. Então, encontrando a porta. Mas que porta? A porta do seu verdadeiro mundo de origem. Este
Mundo tem um dono. E o dono não vai deixar se passar tamanha monstruosidade no mundo. Sofrer o justo pelo pecador. Esta é a boa ciência do alfabeto artificial. E o povo fechado neste mundo, sem ter uma porta para sair, fugir e se salvar. Vivia o povo agoniado, agonizando. Sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar. E assim, agora o povo conhecendo e sabendo que este mundo tem um dono. Porque se existem esses feitos todos, que organizou essa natureza, que organizou este mundo, é porque existe a causa, e na causa é que está o dono deste mundo. Onde é a causa dessa deformação racional? É o mundo racional, mas a loucura é tanta que não dá para conhecer e reconhecer que este mundo tem um dono. O louco não reconhece direitos. A loucura é tanta que ele fica cego. Se existissem esses feitos que compõem este mundo, é porque existe o dono que tudo isso fez, porque não é efeito sem causa. Se existe o Filho, é porque existe quem fez, que é o Pai. Se existem esses feitos, todos nesse universo, é porque existe quem os fez. Então, quem fez tudo isso não merece respeito? Foram vocês que fizeram o mundo? Para abusar daquilo que quando aí nasceram encontraram? A loucura dominou de uma tal forma que não reconhecem direitos. Não enxergam direitos de ninguém. O mundo não é seu, não é de vocês. Quando vocês nasceram, já encontraram um mundo feito. O dever e obrigação é respeitar o dono que tudo isto fez. Porque se existe tudo isso aí, é porque existe quem fez. E quem fez tudo isso, todo respeito deve ser pouco. Mas loucos não respeitam ninguém, e por isso não reconhecem direitos de ninguém. Porque ficaram loucos com aparência de bons. Se existe este mundo, é porque existe o causador dele. O causador dele é o mundo superior a este. O mundo racional, que é o motivo dessa deformação racional. E os motivos já aí estão esclarecidos, de onde vieram, como vieram e para onde vão. E assim, agora o mundo entrou na fase racional, para salvar o aparelho racional. Para todos voltarem ao seu mundo de origem, que é a cultura do animal racional, do aparelho racional. A cultura verdadeira é a cultura racional. É a cultura do seu mundo de origem, o mundo racional. A cultura redentora e salvadora. Então, agora, todos têm onde se agarrar e com quem contar, com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Que o elétrico e magnético, todos perdidos, e por isso, todos em ruínas, todos sofrendo, sem ter com quem contar e sem ter onde se agarrar. Na casa de loucos todos brigam e ninguém tem razão, porque todos estão loucos. Todo louco é brigão, é um doente com aparência de bom. E assim agora a porta se abriu para a salvação da espécie, a espécie de origem racional, e por isso estavam aí na categoria de animal racional. E para curar a loucura de todos, somente a cultura racional, a cultura do mundo de origem de todos. Somente a origem é que pode salvá-los e mais ninguém. Então chega agora o conhecimento na Terra de como foi a descida de todos até esse ponto e como é a subida de todos para o seu verdadeiro mundo. Então, não há mais com que se preocupar, com que se alarmar, não há mais razão de choro. As portas do verdadeiro mundo de Deus abertas para salvá-los. Quem é Deus? O racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. O que é e quem é? O verdadeiro. Então, todos que tratem de se conscientizar dentro da cultura do seu verdadeiro mundo de origem, para voltarem à origem, o mundo racional. Todos sem perca de tempo, que já perderam tempo demais com o alfabeto que só trouxe o sofrimento da humanidade. O alfabeto artificial, quando o alfabeto do animal racional é tão diferente, é o alfabeto racional. E assim, de agora por diante, o mundo racional com os seus habitantes aqui da Terra, dentro da fase racional, tratando da paz, da concórdia e da harmonia e de toda a humanidade. Tratando somente do bem e da felicidade de todos, do bem-estar de todos, harmonizar todos, unir todos em um conjunto só de harmonia racional, de harmonia pura, limpa e perfeita, curando a loucura dos que perderam o equilíbrio
e a razão e o sentimento de humanidade. E assim, o alfabeto artificial botou todos doentes dessa forma em que está o mundo, que ninguém se entende, ninguém se compreende. Questões por todos os lados, crimes por todos os lados. Um desassossego infernal. Ficaram todos loucos. Um desrespeito infernal. Se estivessem bons, respeitariam. Foi o que o alfabeto artificial trouxe para todos, a loucura. E de forma que não há quem aguente viver no meio de loucos. No meio de loucos, ninguém tem sossego. No meio de loucos, ninguém vive em paz. A desarmonia impera, o desequilíbrio, este nem se fala. Uma avalanche de ruínas que bateu sobre a humanidade, feito exclusivamente pelo alfabeto materialista, o alfabeto artificial. A arte tinha mesmo que levar todos à loucura. A arte é uma doença. Saiu fora do natural. O natural tem limite e saiu fora do limite do natural, se destruiu. Se destruiu por entrar na parte artificial, porque saiu do natural, entra no artificial. O natural tem limite, e foi o que se deu o alfabeto artificial. Saíram fora do natural. Tinham mesmo que enlouquecerem e pensando e julgando que estão todos bons e vendo em todos e em si mesmo que ninguém regula. Vendo que são os loucos completamente desregulados, doentes mentais com aparência de bons. E por serem doentes, criaram essa vida de doentes, criaram esse progresso de doentes, que vivem a vida mais descontentes do que contentes. Contentes somente aparentemente, porque tudo é aparência, e quem vive de aparência vive debaixo de uma tremenda demência, e um demente é um doente. E por ser doente, sofre sempre, e sofrendo sempre. Não há quem não sofra, porque todos são doentes, doentes mentais com aparência de bons. Não sou culpados de serem assim, não sou culpados de estarem assim. Culpados foram os autores primitivos do alfabeto artificial. Estes é que foram culpados de todos estarem assim, e de serem assim, e por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque já herdaram esse alfabeto dos antepassados. Os antepassados é que são os culpados. As novas gerações, vítimas dos malfeitos dos primitivos seres. Autores intelectuais de toda essa desorganização. Então, agora não há necessidade mais de ninguém viver alarmado, porque estão aí os habitantes do mundo racional e a imunização racional para a organização do bem eterno de toda a humanidade. O dono do mundo, visto os acontecimentos previstos no mundo do alfabeto artificial, teve que tomar as providências justas e certas da salvação dos seres do mundo de sua origem, o mundo racional. Os seres, o animal racional e o aparelho racional. Ontem, animal racional, e hoje, na fase racional, aparelho racional.